boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para iniciar mais um tema do nosso curso das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, sobre a fragmentação, a mutilação, a adulteração, as alterações efetuadas nas nossas Escrituras Sagradas, nossa Bíblia. Então, para isto somente vai de interesse a quem quer saber a verdade sobre tudo isto. A verdade é uma coisa difícil de ser definida. A verdade pode tomar diversos sinônimos, diversas palavras sinônimas, diversas conotações. Nós podemos tratar a verdade no sentido da realidade, dizendo essa coisa verdadeira, ela é da fé, ela é real. Pode-se tratar a verdade no sentido da fidelidade. Por exemplo, os apóstolos de Jesus Cristo eram fiéis, eles eram verdadeiros, então eram fiéis. Os discípulos do venerável Samael, alguns não eram verdadeiros, eram traidores, eram infiéis. E podemos tratar também a verdade no sentido do conhecimento, dizer sobre uma parte do conhecimento, então tem uma parte da verdade, ou a totalidade do conhecimento tem a totalidade da verdade. Então a verdade não faz muito bem para quem não está disposto, né, a vivenciá-la. Dom Emmanuel Kant dizia que quem não procura a verdade, quando encontra a verdade, não é capaz de identificá-la. Então poderíamos dizer muita coisa a respeito da verdade, mas para nós o interessante, cada um de nós, é dizer que se estivermos do lado da verdade, deveremos seguir em frente, sermos soldados e guerreiros, custe o que custar, não teremos medo. Então é sobre esse ponto que nós vamos, sobre esse aspecto, que nós vamos tratar esta questão. Então, se tratando de conhecimento, a verdade tomando o sinônimo de conhecimento, para o universo total da verdade, do conhecimento, nós temos podemos colocar em dois grupos. A verdade que já fora revelada, uma parte, e a outra parte que ainda não foi revelada. Estamos dizendo isso do ponto de vista agnóstico, porque todos nós sabemos que o planeta Terra produz 7 raças raízes. Dessas 7 raças, nós estamos na 5ª. Então, o edifício da verdade é construído com 7 andares. Desses 7 andares, já se construiu 5 e tem 2 por construir ainda. Então, nós podemos dizer que da verdade, em 7 partes, nós já recebemos até agora 5 sétimos, e ainda faltam 2 sétimos que virão no decorrer da 6ª e da 7ª raça raiz aqui do planeta Terra. Então, a verdade não revelada, que essas 2 sétimos que faltam, se a gente pensar quantitativamente, matematicamente, nós podemos buscar respaldos nas Escrituras Sagradas. Certa vez, o Jesus, conversando com seus apóstolos, ele diz: eu tenho muita coisa para falar a vós, mas não estáis preparados. Então, no momento, não convém que sejam ditas. Então, Jesus disse a todos os seus apóstolos, durante a sua missão, apenas algumas coisas a respeito da verdade, outras ficaram
para serem ditas. Se a gente buscar também no próprio Escritura, lá em João, ele vai dizer de toda a verdade que Jesus nos falou. Se nós fôssemos escrever, a gente precisaria, a Terra não conteria os volumes que seriam necessários. Então, até da verdade falada, da verdade dita, né? Não foi escrito tudo. Então, nós estamos dizendo tudo isso para dizer o seguinte: há muitas pessoas inocentes, que agem até de boa fé, que acham que a Bíblia contém a totalidade da verdade. Nós estamos dizendo não, ela contém apenas uma parte da verdade, apenas que essa parte da verdade que ela tem é verdade, mas ela tem uma parte, não o todo. Então, desta verdade que fora revelada nas Escrituras, que foi permitido, uma grande parte dela foi adulterada, foi modificada, foi falsificada, foi mutilada ao longo dos tempos por pessoas mal intencionadas, né? Conforme nós vamos estar falando agora. Então, a respeito disto, nós temos no livro As Três Montanhas, em que o venerável mestre Samael nos fala a respeito disto. Então, o venerável mestre Samael, ao ter uma determinada experiência no mundo intencional, no mundo búdico, no mundo eletrônico, onde há o registro original com inteireza de todas as partes das Escrituras. Então, cabia ele evidenciar determinada parte, e então ele pôde verificar que estavam faltando partes nas nossas Escrituras, na nossa Bíblia. Então, ele diz que os escribas mutilaram as nossas Escrituras de uma maneira lamentável, por razões óbvias, para defender os seus interesses também óbvios. Então, isso que aconteceu com o venerável mestre Samael, falando a esse respeito. Então, se os escribas adulteraram, né, quem eram eles para fazer isto? Então, os escribas, se a gente for lá no Velho Testamento, eles começam a aparecer a partir do livro de Esdras, né? E passaram toda a vigência do Velho Testamento na sua profissão, que era de escrever, tipo hoje um escrivão de cartório, né? Que também tinha a função de contador, de secretário, etc, etc. Então eles tinham acesso ao conteúdo do conhecimento e podiam manipular isto de acordo com as suas tendências, de acordo com a sua neutralidade. Então, já no Velho Testamento, eles passaram tentando diminuir os profetas por todo o tempo. No Velho Testamento, são vários confrontos, né, entre eles e Jesus Cristo. O tempo todo eles se colocaram contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, Jesus sempre admoestava dos escribas, dos fariseus e dos doutores das leis. Então, eles estão em várias passagens. Então, foi nisso daí que eles fizeram intencionalmente, né, a mutilação das Escrituras Sagradas. Na sequência, isto vai ocorrer em toda a história da existência das Escrituras, vai surgir lá no ano 1550 um Papa
que for eleito, depois de alguns confrontos lá na escolha do Papa, entre dois segmentos, duas tendências, ele acabou vencendo e recebeu o nome de Papa Júlio III. Então, Júlio III tomou algumas providências para fazer algumas reformas na igreja e nomeou alguns bispos alemães, que é por onde estava pegando, devia começar a reforma, porque os protestantes estavam evoluindo e incomodando a igreja. Então, esse Papa, que sucedeu ao Papa Paulo II, então ele mandou fazer um estudo sobre o que estava pegando, né, vamos dizer assim, estava permitindo a ascensão do protestantismo e a decadência da Igreja Católica. Então mandou fazer um estudo bíblico, nomeou 3 bispos dos mais destacados que ele tinha em todo o mundo. Então esses 3 bispos levaram a sério esse estudo, depois de algum tempo concluíram e entregaram o resultado para Júlio III. Então eles, no resultado, né, no relatório, eles diziam: para que Vossa Excelência possa triunfar nas suas pretensões, é preciso que proíba a leitura das escrituras sagradas da Bíblia, além daquilo que já é permitido na missa, só aquele pouquinho. E esse pouquinho está até hoje, né, não modificou muito. E se alguém quiser ler além daquilo que é permitido, será uma pessoa nociva, né, para as suas pretensões. Então, quanto menos ler das Escrituras, maior será a sua chance, né, de triunfo nas suas pretensões, e quanto mais lerem, menor será a sua chance. Então, Vossa Excelência deve suprimir a leitura das Escrituras, mas deve fazê-los com cuidado para não provocar tumulto, né? Então, desta forma, praticamente fora proibida a leitura das Escrituras, que era permitido somente naquele pouquinho, que continua até hoje, e ainda na língua era dita em latim, né? E assistir uma missa aqui até hoje no interior a gente vai, tem algumas que ainda preservam. Então é o padre dizendo: orar por nós, no Dominus Obispos, quem vai entender isso em latim, né? E assim então criou-se uma cultura da não leitura das Escrituras ao longo de todos os tempos, e a igreja atingiu o seu objetivo. Agora já no João Paulo II, né, ele voltou a promover a campanha da leitura das Escrituras, e ele abriu a comporta dos Vaticanos para que todos tivessem acesso aos livros ditos apócrifos. Mas já era um pouco tarde, a maioria dos católicos não adquiriu a cultura da leitura das Escrituras, diferentemente dos protestantes, que tiveram essa possibilidade por meio da reforma que fora feita por Martinho Lutero. Então, foi isso que aconteceu. Então, ao longo de toda a história, com respeito ao conhecimento da Bíblia, atuaram essas correntes ideológicas. Há um filósofo francês chamado Antoine Althusser, que ele diz que a igreja é um aparelho ideológico do Estado. Ideológico de ideologia. Ideologia é a arte de esconder a verdade. Então, nessa sua ideologia, os escribas, o Papa, os bispos e todos que agiram nesse sentido, atenderam aos anseios ideológicos
da casta social que representavam, geralmente os hegemônicos, né? A classe social privilegiada do ponto de vista cultural, econômico e político. Então, para manter os seus privilégios, nesse paradigma, se extirpou muitas coisas das escrituras, muita coisa foi suprimida, muita coisa foi queimada, muitos livros foram condenados na análise desse aparelho ideológico, dizendo que não possuía espiritualidade, principalmente se fossem livros que ativassem as massas, né? E esses livros eram condenados a serem apócrifos. E por outro lado, outros que atendiam os interesses desta categoria dominante, era aceita os livros como sendo os canônicos. Assim que se constituiu a Bíblia com alguns livros canônicos aceitos pelo sistema, e a maioria foi expurgada como sendo livros nocivos, como sendo livros apócrifos. Então, assim age o aparelho ideológico do Estado. É difícil você encontrar uma neutralidade nessas pessoas que dirigem, porque o ser humano não é neutro, e até hoje está assim. Haja vista que a gente vê os presidentes, os governantes, todos indo ainda a Roma, né, para tomarem bênção do Papa e tomarem conselhos a respeito do que deve ou não ser feito nos seus mandatos. Então, essa ideologia, ela pegou muito forte, né, na Constituição, do pouco que nós temos da verdade revelada nas Escrituras. Então era assim, esse livro atende o nosso interesse, vamos pegar, esse não atende, então vamos extirpar. Então, para a constituição dos canônicos e dos apócrifos, se basearem em paradigmas tão subjetivos que nós temos hoje alguns livros canônicos de algumas religiões e apócrifos de outras, e vice-versa. Ora, alguns livros não prestam por algumas religiões porque não atende do ponto de vista espiritual, mas para outras servem. Então, é muito subjetivista, né? Então, a lista de canônicos e de apócrifos, ela é diferente, né, para cada uma destas religiões. Então, a essa altura do campeonato, né, nós temos muitas pessoas ao longo da história que trabalharam para a constituição da verdade original das Escrituras. O exemplo é o Jung, né, que tem um instituto que colabora nesse sentido, e lá banca, né, todo o trabalho em prol do achado, né, do pergaminho do Mar Morto, os papiros de Pirã. Então, desses livros que foram apocrifados, né, foram ditos impuros, muitos deles, a maioria foi trancada a 7 chaves no Vaticano, agora estão abertas, né, para quem quiser ler. Autorização a partir do Papa, então, João Paulo II. E nós temos que muitos livros foram queimados e perdidos em definitivo. Alguns deles foram achados parcialmente. Isso não aconteceu só com as escrituras judaicas, mas com todas. Por exemplo, o Shilhambalan, né, as escrituras maias, que tem lá 7 profecias, nós temos acesso a elas hoje, graças ao achado de uma pessoa bem intencionada, porque os espanhóis quiseram queimar tudo na época da conquista e tentaram agir nesse sentido. Então, também achou-se o livro, né, que é o
O Filósofo de Fumena, é o livro dos gnósticos egípcios. Esse livro é muito importante, ele fala de todos os livros constituintes da Bíblia original, e ele fala a respeito de um mestre naquela época, antes de Jesus, chamado Mestre da Justiça, que deixou grandes ensinamentos para toda a humanidade. Então tem os papiros aí de Tirã, o Mar Vermelho, tem o livro de Judas e muitos outros livros que estão voltando aí para recomporem essa verdade original. Então é muito importante nós estudarmos todas essas coisas para sabermos que as Escrituras contêm apenas uma parte da verdade, e também não adianta nós discutirmos isto com a pessoa que não tem essa visão. A inteligência não dá palpite no terreiro da ignorância. Para que se faça um debate com a pessoa dessa, naturalmente você sairá perdendo, porque ela tem estratégias bem definidas, baseadas na lógica do absurdo, que levará você a perder, a menos que você iguale a ela e também adote a lógica do absurdo. Mas para não se igualar a ela, é bom que vença o discurso no silêncio. O silêncio é um discurso imbatível. Então, muito obrigado a todos. Até a nossa próxima videoaula.